Estamos de volta com mais um tema para debate. O chanceler da Argentina reafirmou o apoio de Javier Milei a Flávio Bolsonaro e disse que o país não vai romper relações com o Brasil, apesar da crise diplomática. Durante uma entrevista, o chanceler Pablo Quirno ressaltou que Milei apoia a família Bolsonaro e relembrou a participação dele na convenção do PL. Quirno também disse que o governo da Argentina acredita que o que Lula está fazendo no Brasil não é o caminho certo. Por outro lado, afirmou que não há chance de romper relações com Brasília. Sobre o Brasil ter convocado o embaixador argentino, ele defendeu que as disputas ideológicas não devem ser levadas para o campo diplomático. O ministro também disse que espera que o embaixador volte logo a Buenos Aires. Vamos voltar ao debate. Ana Amélia, esse apoio argentino a Flávio Bolsonaro pode virar votos para ex-candidato do PL aqui no Brasil? Juliana, essa presença ou essa intromissão do Brasil numa campanha eleitoral argentina e vice-versa não é de agora. O presidente Lula esteve em Buenos Aires na véspera da eleição na Argentina, foi à casa de Cristina Kirchner, principal adversária de Milei. Na casa dele, ela também em prisão domiciliar, e tem uma foto do presidente Lula com uns dizeres, Cristina livre. Então ele enfrentou de alguma maneira a própria justiça da Argentina e também o candidato à época. Na posse de Milei, o presidente Lula não esteve presente e enviou a representação diplomática em Buenos Aires. Agora, o Itamaraty chama, por determinação do presidente Lula, o nosso embaixador em Buenos Aires, chama a Brasília. É uma demonstração clara de um recrudescimento de uma relação que ela está no plano político. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Está dentro do bloco do Mercosul e esta relação vai continuar, queira ou não queira. Os aspectos políticos poderão não interferir na questão econômica, que é talvez hoje muito importante para o Brasil, que está enfrentando barreiras comerciais dos Estados Unidos, da própria China e da União Europeia. Então, nós não podemos fechar as portas a outros mercados. Então, o Itamaraty está cuidando e zelando para que esse recrudescimento agora dessa relação, dessa tensão diplomática, não se aprofunde. Mas, evidentemente, que a presença do Milei aqui em Brasília, da forma como foi feito, ela, de certa forma, ampliou essa tensão na relação bilateral, do ponto de vista, de novo, político e diplomático, não econômico, e isso pode ter alguma consequência. Agora, se vai beneficiar o candidato Flávio Bolsonaro ou não, eu acho que é cedo ainda para você fazer uma avaliação em relação a esses aspectos. Ela tem mais a repercussão, digamos, da comunicação do que propriamente um resultado prático em números de votos do candidato na eleição de outubro. Vitor Marques, concorda? Esse apoio argentino a Flávio pode virar votos no Brasil ou não? Juliana, esse apoio de Milei a Flávio Bolsonaro pode fazer o candidato do PL perder votos, se nós considerarmos a situação dramática que hoje vive a Argentina. O governo de Javier Milei é um desastre sobre vários aspectos, no campo da educação, os cortes sociais, o índice de desemprego, o risco país. Só para ter uma comparação, o risco Argentina hoje é de 430, o risco Brasil é de 130. A inflação na Argentina de 2025 tem um acumulado de 31%. A inflação no Brasil é de 4%. No Brasil, nós temos pleno emprego. Na Argentina, nós temos esse índice chegando próximo dos 10%. Para quem vai e olha para a Argentina, hoje é uma situação lamentável. Então, me parece que esse apoio, porque pode mais prejudicar o Flávio Bolsonaro do que ajudar. Até porque se o Flávio Bolsonaro resolve fazer no Brasil o que Milei está fazendo na Argentina, será um desastre para a população brasileira. Aqui cumpre fazer um registro. O presidente Lula esteve na Argentina, mas em nenhum momento ofendeu nenhuma autoridade, não ofendeu nenhum ministro da Suprema Corte, não ofendeu o presidente da República. O que nós assistimos aqui por parte de Milei foi um grande descalabro. Nós temos um presidente de um país vizinho usando palavras de baixo calão, agredindo autoridades brasileiras, desrespeitando o Brasil. Quando se desrespeita uma instituição brasileira, está se desrespeitando a nação brasileira.
É isso que precisa ficar claro. O que nós esperamos de chefes de Estado é que eles possam sim preservar suas ideologias e manifestar os seus apoios. Agora, isso não pode vir à frente de relações consolidadas, diplomáticas que o Brasil e a Argentina têm. Portanto, é um episódio lamentável. Ana Amélia, Milei sobe esse tom contra o presidente Lula, né? Não só contra o Brasil, em meio a um avanço da direita na América do Sul. É um movimento que pode isolar o presidente petista ou as relações econômicas entre esses países da América do Sul falam mais alto? Tem um ditado, né? Eu lembro bem, até foi usado quando o presidente Lula, no primeiro governo, a primeira visita que ele fez foi a George W. Bush, o Bush filho. E aí, naquele momento, a discussão era o dilema comercial, uma crise de tarifas em relação ao suco de laranja. Então, eu fiz um comentário dizendo o seguinte: amigos, amigos, negócios à parte. A mesma coisa agora. Agora não são amigos. O Brasil e o presidente Lula e Milei não são amigos. Eles deverão ter uma relação institucional, uma relação protocolar, os dois presidentes. É claro que Milei avançou o sinal. Não se admite de um chefe de Estado vir num parceiro tão importante como é o Brasil. A Argentina depende também, precisa do Brasil. Nem falo aí no número de brasileiros que no verão e no inverno lotam Buenos Aires, né, que atravessam a fronteira para ir para Buenos Aires. Então há uma dependência muito grande da Argentina. E tantos argentinos que vêm passar o verão nas nossas praias, seja em Santa Catarina ou no Nordeste brasileiro. Então, essa relação é uma relação que transcende, a relação econômica transcende uma disputa política eleitoral neste momento. Da mesma forma que Donald Trump também tem interferências, tem feito claramente interferências na campanha eleitoral em favor do candidato Flávio Bolsonaro, Milei age do mesmo jeito e essa campanha que acontece no continente americano, sul, centro e sul e norte da América, ela tem esse caminho de levar todos os países à direita, com esse apoio de potências como os Estados Unidos, por exemplo, que é uma das maiores economias do mundo, e com o poder político que nós também conhecemos. Veja o que está acontecendo no Oriente Médio, minha cara Juliana. Vitor, concorda? Esse movimento da direita na América do Sul pode isolar Lula ou essas relações comerciais entre os países falam mais alto? As relações comerciais entre os países falam mais alto e deveriam ser preservadas. Não só as relações comerciais, mas como a capacidade dos países dialogarem, se relacionarem, independentemente da ideologia do presidente do momento. E o presidente Lula sabe diferenciar esse assunto. O presidente Lula senta com o presidente dos Estados Unidos, com Donald Trump, senta com o presidente da França, dialoga com o presidente da China. Já teve oportunidade de dialogar na Ucrânia, agora até com o próprio presidente da Argentina. Ele separa o que é ideologia do que é interesse nacional e sempre prioriza o interesse nacional. Nós não temos, felizmente, um presidente da República que, em prol da sua ideologia, entrega o Brasil para os estrangeiros. Felizmente, aqui nós temos um país que, de fato, é patriota, que defende o Brasil, a indústria nacional. Agora, nós estamos assistindo, infelizmente, alguns presidentes da República e candidatos que colocam as suas ideologias à frente e, inclusive, atentam contra o próprio país para fazer valer a sua ideologia, se articulando com outros países para prejudicar o próprio país. O que nós estamos assistindo em relação, por exemplo, às taxas impostas dos Estados Unidos ao Brasil é resultado disso, de uma articulação política que hoje prejudica milhares de empregos brasileiros.